Eu queria iniciar agradecendo a organização do Colóquio Internacional pelo convite a mim feito, né, e por estar aqui tendo a oportunidade de aprender experiências interessantíssimas, fundamentais, para a gente levar para o Brasil. É um país ainda recente e que precisa, né, de aprender com os outros que cresceram e que avançaram nessa caminhada. Eu sou da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e venho apresentar para vocês um programa chamado Acompanhante de Idosos, um programa totalmente financiado pela Secretaria Municipal de Saúde, isto é, o serviço público paga todo o cuidado, inclusive os profissionais, para que cuidem das pessoas idosas com dependência e sem suporte familiar. Inicialmente, mostrar a nossa cidade. Uma cidade imensa, uma megalópole com 11 milhões de habitantes, só no núcleo central, o entorno dá 20 milhões de habitantes, e que cada bairro da cidade tem diferença um do outro. Quer dizer, os idosos que moram na região central têm necessidades totalmente diferentes dos idosos que moram na nossa periferia. Esses idosos hoje já são 1.400.000 pessoas, e lá, São Paulo, Brasil, 60 anos ou mais. E eu gostaria de chamar a atenção para o grupo de idosos, os very old, os muito idosos. Acima de 75 anos, 28% dos idosos da cidade de São Paulo são dessa faixa etária, e os 80 anos ou mais, 15% dos idosos têm essa faixa etária. São populações extremamente importantes em questão de cuidado, onde aqui, quanto mais velho em anos, maior a necessidade de cuidados, maior a necessidade tanto de cuidados sociais quanto de cuidados em saúde. E em São Paulo, né, nós temos, desses idosos, 12% já são de 60 anos ou mais, estamos nos aproximando dos 14%, que será, então, considerado uma população envelhecida. Desses 1.400.000, 840.000 dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, portanto, eles não têm como pagar um programa, um convênio de saúde. A distribuição, a diferença dos idosos é uma feminização da velhice mesmo, 60% são mulheres, 40% são homens, e, como eu disse, a diferença de bairro a bairro, nós temos já alguns bairros da cidade cuja população idosa já é 24%, mais, como Europa, etc. Portanto, a cada 4 residentes, 1 é idoso, enquanto outros bairros, em que a população ainda é muito jovem, com 4% dos seus habitantes como idosos. Todas as fotos têm autorização dos idosos. Eu mostro aqui a senhora Shizuko, que é uma senhora que não pode sair de casa, e ela está aqui caminhando com o suporte da sua acompanhante de idosos. Na cidade de São Paulo, a pesquisa da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, mostra que nós temos 16%, 15,9% das pessoas que moram sozinhas, não tem nenhuma outra companhia, enquanto que mais 20% moram com seu cônjuge, né, e outros 4% moram com cuidador contratado. Isto dá 40% das pessoas que têm uma convivência muito restrita na cidade de São Paulo. Além disto, 46% dessas pessoas, dos idosos de São Paulo, têm alguma incapacidade, ou dependência, 20%, dependência nas atividades básicas da vida diária, e 26,5% dependência nas atividades instrumentais da vida diária. E desses dependentes, 40% referem que tem pouca incapacidade, enquanto que 22% tem muita incapacidade. Então,
que havia? Nós tínhamos na nossa cidade pessoas morando sozinhas, sem suporte familiar, sem suporte social, e essa era uma realidade rude, dolorosa, encontrada pelas unidades de saúde ao redor do seu território. Então, nós tínhamos esses idosos morando sozinhos, sem acesso a nenhum serviço de saúde e com uma dependência importante para as atividades da vida diária, e tínhamos de procurar soluções para responder a essas demandas dessa população idosa muito fragilizada. E o mais interessante, como eu disse, bairros diferentes, também nós encontrávamos vidas diferentes, né? Pessoas que, no passado, vieram de famílias, por exemplo, mais pobres, ou de famílias mais abastadas, e que hoje, após entrar na velhice, têm situações muito semelhantes em termos de necessidade de cuidados, de impossibilidade de ter um suporte mesmo familiar. Essa senhora da direita mora no bairro mais rico de São Paulo, no entanto, ela não tinha quem a ajudasse na feitura das atividades do dia a dia. Diferente dessa outra senhora que está junto do seu esposo, os dois muito incapacitados, e ela, inclusive, com uma sequela de um acidente vascular cerebral. Situações diferentes, situações similares, apesar das vidas muito diferentes, ambas precisando de cuidados. Então, a Secretaria da Saúde da cidade de São Paulo instituiu o programa com os seguintes objetivos. O primeiro era prover cuidado domiciliar e dar suporte às atividades da vida diária, desenvolvendo várias ações. A primeira era a ação de cuidado e suporte para o idoso dependente. Mas também tinha ações de cuidado e suporte à família, ou cuidadores, familiares ou não, se porventura existissem esses cuidadores e família. Promover, isso é fundamental, autonomia e independência. Reintegrar essas pessoas à sociedade, dando-lhes os direitos que estavam negados, e, portanto, aumentar o acesso aos serviços de saúde e melhorando a qualidade de vida. Um segundo objetivo era prevenir ou postergar a institucionalização. Quais são os critérios para incluir essas pessoas no programa? Primeiro, deve ser idoso, 60 anos ou mais. Residir na área de abrangência daquela unidade, porque o trabalho é de casa a casa. Se tem uma distância muito grande, o acompanhante não consegue dar conta das 12 pessoas que ele tem de dar conta por semana. E preencher pelo menos um dos critérios abaixo. Ter dependência nas atividades da vida diária por conta dos problemas de saúde, ter uma mobilidade reduzida, falta de acesso a serviços de saúde, falta de um suporte familiar e social, isolamento, exclusão social e um risco de institucionalização. Quais são também os critérios de alta, né, do serviço? Quando a própria pessoa pede, a pedido da pessoa, se ele recupera a sua autonomia e a sua independência, se a família, isso a gente tem conseguido em alguns casos, começa a cuidar dessa pessoa e a gente pode passar, então, o idoso aos cuidados da família. Se ele precisa ir por uma instituição, e quem dera a gente tivesse instituições, como o Takahashi nos mostrou, um sonho para o Brasil. Se eles mudam de uma região, porque o programa é numa área específica, se ele muda, não tem como o acompanhante ir até a casa, principalmente no São Paulo. As dificuldades de mobilidade urbana são enormes na nossa cidade. Se ele morre, ou se ele não tem adesão às diretrizes do programa. E eu queria chamar a atenção que, sempre, né, quando possível, esse desligamento tem de ser gradual. E lembro a vocês que infelizmente, a nossa maior critério de alta é o óbito, é a morte. O programa está centrado no que a gente chama de um plano de cuidados. E fiquei feliz quando o Takahashi mostra
que o plano de cuidados tem de ser individualizado. Cada um tem uma necessidade, um desejo, né, e que é diferente um do outro. Então, todas as atividades que os profissionais desenvolvem na casa das pessoas são definidas por um plano de cuidado que se transforma para nós numa ferramenta de ação. Esse plano de cuidado faz com que a gente conduza a monitorização sistemática do idoso, porque cada acompanhante tem, em média, 10 idosos para acompanhar na semana. Ele sai de uma casa, vai a outra. Portanto, nós não conseguimos fornecer o cuidador tempo integral para cada idoso. A gente oferece cuidadores para tempo parcial, dependendo deste plano de cuidados. Como é feito o plano de cuidados? Então, nós temos 3 grandes diretrizes. Primeiro é a capacidade funcional, autonomia. Queremos sempre que o idoso não só participe das decisões, mas que ele tome as decisões, o que ele quer, de que ele gosta, e por aí vai. Outra avaliação é da independência e dependência nas atividades da vida diária, para saber quais vão ser as ações do acompanhante necessárias para aquele idoso. Depois tem o suporte social que a pessoa tem. Se ele mora sozinho, se ele mora com o cônjuge, quais são as suas relações familiares, se está brigado, se não está brigado, se os filhos moram longe, quais são as amizades, contatos, os vizinhos. Ele está isolado socialmente, não tem nenhum contato. E, olha, muitas vezes o cuidador passa a ser o único contato desse idoso. E quais são as suas condições socioeconômicas? E a terceira diretriz são os riscos à saúde. Os diagnósticos clínicos, todos os diagnósticos, a gente faz uma avaliação geriátrica abrangente de todos os idosos, né? Qual é a sua higiene pessoal, mas não só a pessoal, a da sua casa, do seu meio, o que a gente encontra de casas totalmente sujas, com ratos, etc., baratas, etc. As condições de moradia, vocês vão ver que são moradias pobres, né? Necessidades que ele tem de consulta, o uso das medicações e outros riscos à saúde, por exemplo, como desnutrição, risco de queda. Estas três diretrizes nos levam a 3 tipos de plano de cuidado. Nós temos o plano de cuidado simples, o intermediário e o complexo. Uma das diferenças é o número de vezes que o acompanhante vai à casa da pessoa, né? E depois o que vai fazer em cada casa da pessoa. Então, esses 3 planos são definidos e periodicamente a equipe toda revê se aquela pessoa precisa de um outro plano ou não, e se o plano que foi estabelecido está sendo suficiente ou não. Então, vejam, essa é a dona Maura. Ela mora sozinha nessa casa, uma casa em que, para ela chegar, tem alguns degraus, e ela é bastante incapacitada. Vejam o corrimão para ela conseguir descer e subir uma escada perigosa. Ela mora sozinha numa casa que precisa de uma série de reformas. E, no entanto, a gente tem de saber o que a cuidadora, a acompanhante, vai fazer com ela, quantos dias na semana ela vai a essa casa e quais são as atividades dentro de casa e externas que essa cuidadora vai fazer com a dona Maura. Então, o staff, a equipe, cada unidade do programa conta com um assistente social, que é o coordenador da equipe, um médico, um enfermeiro, um auxiliar e técnico de enfermagem, um trabalhador administrativo, um motorista e 10 cuidadores. Cada equipe tem 10 cuidadores. Quais são as ações feitas com as pessoas usuárias do nosso programa? Primeiro, tem as ações de saúde, de assistência, né? Tá? Ajuda nas atividades, tanto dentro de casa quanto fora de casa, e outras atividades que o plano de cuidados encontrar. Cuidar da saúde. Por exemplo, acompanhar nas consultas, a reabilitação, a fazer um tai chi,
marcar, inclusive, essas consultas, porque os idosos nem sempre podem ir aos serviços marcar, fazer a inserção das pessoas e a sua integração em todo o sistema de saúde da cidade, prevenir quedas, ajuda e suporte quando tem família e quem tem cuidador, a gente tem de ajudar e suportar essas famílias. Por exemplo, um cuidador de uma pessoa com Alzheimer, né? Ele precisa, muitas vezes, de um repouso semanal. 2 vezes por semana, nós podemos colocar um acompanhante para fazer com que o cuidador familiar possa sair de casa para, por exemplo, ir a uma consulta própria, ou ir passear e caminhar no parque, etc. Nós temos também de construir e fortalecer a rede de suporte social. Se o idoso mora sozinho, ele não fica com o cuidador o tempo inteiro, o vizinho pode nos ajudar. A pastoral da saúde, né, as igrejas podem estar ajudando a fornecer supervisão, etc. Então, mas nós é que ajudamos a construir essa rede de suporte social. Campanhas de vacina a todos os idosos, né? Organizar e supervisionar a medicação, estimulação cognitiva e terapia ocupacional. Então, rapidamente, eu vou mostrar algumas fotos, né, para vocês terem uma noção do que o cuidador, seguindo o plano de cuidados, vai fazer na casa das pessoas. Aqui nós temos a ajuda, tanto nas atividades instrumentais da vida diária, faz sim, vai lá e ajuda a arrumar a casa, a fazer refeição, a ir ao supermercado, etc. Quanto ajuda nas atividades básicas da vida diária, como ir ao banheiro, alimentar-se, vestir-se, tomar banho. Aqui, por exemplo, uma acompanhante cortando as unhas, né? Idosos têm muita dificuldade, principalmente nos pés. Aqui, uma acompanhante cortando o cabelo da pessoa, porque ela, há anos não ia a um barbeiro, a um cabeleireiro. Aqui nós temos o acompanhante, uma senhora morando sozinha, bastante dependente nas atividades da vida diária instrumentais. Ele vai ao supermercado e traz os mantimentos para essa senhora, porque ela não consegue sair de casa para ir ao supermercado. Que uma outra acompanhante indo ao Mercado Central de São Paulo, isto serve até como passeio para essa senhora, que também mora sozinha, quanto para ela comprar o que ela tem de necessidade para o dia a dia, para a sua semana. Aqui, essa senhora, há anos, não ia ao cabeleireiro e nem fazia as suas unhas. Então, a acompanhante a leva ao cabeleireiro, né, e ela, então, faz o cabelo, arruma o cabelo e faz as unhas. Isso aumenta, inclusive, a autoestima. Dona Odete nunca tinha ido a um restaurante antes na sua vida. Ela mora sozinha, muito dependente, uso de bengala. Aqui, Dona Odete, num restaurante, tomando sua refeição. Esta senhora, Dona Florinda, né, que há 2 anos estava em casa após uma fratura de colo de fêmur, não é? Agora ela está fazendo o seu passeio matinal com a acompanhante. Aqui nós temos, então, a outra senhora, a consulta médica. Aqui, os auxiliares de enfermagem fazendo o curativo. São todas atividades, depende do cuidado. Aqui a cuidadora, a acompanhante, estimula a idosa a fazer os exercícios que ela teve na reabilitação, na fisioterapia. Senão ela não faz, então ela vai lá e estimula. Aqui nós temos, periodicamente, reúne-se os idosos daquela região, daquela unidade, não só por um encontro de convívio, mas se aproveita para fazer alguns exercícios, algumas outras atividades cognitivas. Palestras para as pessoas idosas, aqui, homens, né, aprendendo sobre saúde, homens que são do programa. Que uma senhora na Moca, que ela não pode ir sozinha, precisa de ajuda, indo para uma consulta médica, acompanhada pela acompanhante. O transporte são carros simples, é transporte sanitário, né, para os idosos. Então, a gente tem em todas as unidades um motorista. Essa senhora, com uma mobilidade muito reduzida, ela precisa ir para um equipamento de saúde. E vejam,
olha a nossa tecnologia, a gente não tem possibilidade de dar um andador tão bom como se tem em alguns países. Então, a acompanhante leva uma cadeira, porque quando ela se cansa, então, ela senta, ajudada pelo acompanhante, e com isso ela consegue chegar à unidade de saúde para fazer o que ela precisa. Aqui nós temos idosos num parque, bastante dependentes, incapacitados, em que aqui é um programa de prevenção de quedas, que eles reúnem as unidades. Aqui a vacina de influenza, que é universal no Brasil para todos os idosos. Não é? Aqui, vejam, usa-se coisas simples, tecnologia simples. Então, lá, o acompanhante arranjou uma caixa onde ele organiza a medicação daquela pessoa e, nas vezes que ele vai, ele supervisiona para ver se a pessoa está tomando realmente, da forma correta, a medicação. Aqui é uma terapia ocupacional, uma pintura em tecido, né, dentro, numa casa, numa senhora extremamente dependente e acamada. Aqui quero ressaltar um acompanhante homem, né, masculino. Nós estamos fazendo estimulações cognitivas, né? Ali com um casal, né? E aqui uma senhora, dona Jovita, que mora sozinha. Nós temos também outras formas de terapia ocupacional que a gente aproveita para ressocializar as pessoas idosas. Isto foi muito interessante, é um acompanhante, homem, né? Ensinando um senhor idoso a escrever. Né? Ele não sabia nem ler, nem escrever, o acompanhante ajuda. Nós temos também ações de socialização. Estão fazendo festas temáticas, como agora estamos, né, nas festas juninas, Dia das Mães, aniversários, o Carnaval, comemora-se o Dia Internacional da Mulher e por aí vai. Ou oficinas de tapeçaria, de ikebana, de jardinagem, oficinas de memória, atividades físicas como grupos de caminhada, Liancon, Tai Chi, dança sênior, né? Ou atividades externas, como ir a museus, a cinemas, a parque, fazer visitas ao vizinho, a amigos, participar, por exemplo, do Dia Mundial de Prevenção de Quedas e do Dia Mundial contra a Violência às Pessoas Idosas. Então, por exemplo, aqui, lá no Castro Alves, que é um bairro pobre da nossa cidade, reuniram os idosos do programa para ir fazer uma caminhada no parque, um parque bonito que tem lá. Veja, uma senhora com uma sequela de acidente vascular cerebral, participando de uma festa junina, né, que é em junho, que ocorre, que é uma festa muito típica, né, e fazia anos que ela não tinha essa participação. Aqui, outra festa junina, onde se leva idosos, né, cadeirantes, que tinham extrema dificuldade de sair de casa, ajuda nessa socialização. Aqui é um festival de talentos, em que os idosos passam a demonstrar o que aprenderam durante toda a sua vida. Aqui, participação em ações comunitárias. Idosos da cidade do Dutra participando do Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, ajudando a conscientização da nossa sociedade. Aqui são uma oficina de trabalho de pintura, né, feita numa das unidades, também de um bairro muito pobre. Idosas que há anos, ou que nunca foram a museu, fazendo uma visita ao Museu do Imigrante, e a acompanhante possibilitou isto. Aqui, homens indo para assistir um filme, né, e era um filme em 3 dimensões que eles nunca tinham visto, né, acompanhados pelos nossos funcionários. Aqui, um idoso sequelado de AVC, indo fazer caminhada num parque da cidade. Há também ações para a equipe, porque, como eu falei de manhã, é fundamental que o acompanhante receba o suporte, porque ele estabelece relações, e essas relações precisam ser muito bem trabalhadas. Empatia, antipatia, sofrimentos, né, ações erradas, exageradas, tudo isso precisa ser muito bem monitorado. Então, nós temos um processo de educação continuada, um treinamento em serviço. E a gente faz palestras sobre várias coisas, por exemplo, doenças sob promoção de saúde, autonomia e independência, a questão da memória, o Alzheimer, porque eles vão lidar com isso no dia a dia, como deve ser a nutrição. A questão da sexualidade é fundamental, né? Nós temos idosos e cuidadoras, idosas e cuidadores homens, não é? A questão da finitude que os acompanhantes têm de lidar
né, as relações familiares. E nós temos um projeto que é Cuidando do Cuidador, né? Essa supervisão é regular, sistemática, semanal, e, além disso, todos os casos que o acompanhante faz durante a semana, os 12 pessoas, eles são discutidos em equipe. Então, aqui nós temos, por exemplo, treinamentos, né? Esse é um treinamento inicial. Todo acompanhante que vai começar o trabalho são pessoas da comunidade que recebem, são contratadas pela secretaria, né? Então, a gente faz um treinamento inicial de 36 horas. Além disso, a gente faz palestras periódicas aos acompanhantes. Este aqui acima é o projeto Cuidando do Cuidador. E embaixo nós temos o staff, a equipe, discutindo um caso ou os casos da semana. Isso, inclusive, faz com que se mude o plano de cuidados, né? O suporte ao cuidador é necessário por vários motivos. Primeiro, há uma heterogeneidade da velhice. Nenhum idoso é igual. Cada idoso tem necessidades especiais. E o acompanhante precisa, ele segue 12 pessoas. Ele tem de entender as diferenças, ele não pode padronizar a sua ação para cada um. Depois, a imprevisibilidade, isto é, ele chega na casa e aquela pessoa está com febre. O que fazer? Ou aquela pessoa está em surto, né? Está agitada. O que fazer? Né? Depois, a questão do empoderamento do idoso. Ele não pode obrigar o idoso. Ele tem de compartilhar as decisões e a autonomia do idoso. Fora que o trabalho dele é solitário, apesar de ter equipe que vai suportá-lo, o médico, o assistente social, o enfermeiro e os auxiliares de enfermagem, no dia a dia ele está sozinho com o idoso. Então, a gente tem de dar a ele condições, né, de suportar esse trabalho solitário. Depois, a ligação que ele faz com o idoso, ou de empatia, ou de antipatia. Isto precisa ser muito bem trabalhado psicologicamente. Depois, ele pode ter, por exemplo, as pessoas com Alzheimer, pode ter comportamentos agressivos ou comportamentos totalmente inadequados. Ou então é um idoso chato mesmo, né, aquele idoso rabugento e que traz a ele uma série de questões e que, se a gente não der suporte ao acompanhante, a relação vai ficar complicada. Depois, existe também uma contradição entre a expectativa do trabalhador, do cuidador, e a expectativa do idoso. A gente precisa trabalhar, né? Atualmente, nós temos 2.300 idosos em segmento, em 22 equipes na cidade de São Paulo. Isso é nada ainda para uma cidade desse tamanho, né? Cada equipe manuseia até 120 idosos, cada equipe, não dá mais que isso, está certo? E o tempo de deslocamento, a área de abrangência é dada pelo tempo de deslocamento entre o acompanhante ir até a casa da pessoa e voltar para a unidade. Não pode passar esses dois tempos de 60 minutos, 30 para ir, 30 para voltar. Essa é a nossa área de abrangência. O que é que nós temos de idosos? Qual é a caracterização da nossa população? Primeiro, saúde muito comprometida. Isolamento social é impressionante. Falta de todos, de um suporte social e de suporte familiar. Vivem sozinhos, quando tem família, relações muito conflitantes, e, inclusive, situação de abandono e de negligência. Falta de recursos financeiros, não tem. Uma moradia muito ruim, muito pobre. Uma nutrição adequada, e quando tem um cuidador familiar, nós temos uma sobrecarga desses cuidadores familiares. Estou acabando. Quais são os benefícios? Primeiro, a quebra desse isolamento social. A gente tem conseguido coisas fantásticas de devolver a pessoa à cidadania. O manuseio clínico e dos diagnósticos muito mais rápido. Idosos que não tinham diagnósticos passam a ter diagnóstico e a começar a fazer tratamentos. A gente consegue recuperar a história de vida de cada pessoa e conseguimos buscar os interesses que cada idoso tem para trazer para o plano de cuidados. E, com isso, aumentar a autoestima e o autocuidado. Isso se traduz na mudança da aparência, mudança do humor, mudança da higiene pessoal e mudança da higiene da sua própria casa. Nós conseguimos maior adesão a qualquer tratamento
E com isso a gente consegue uma saúde melhor. E conseguimos devolver uma autonomia, mesmo aqueles muito dependentes. A gente consegue fazer com que, quando tem família, que eles aceitem o que os idosos falam. E isso dá aos idosos uma sensação de segurança, de pertencimento e de inclusão que é impagável. Além disso, a gente consegue fazer essa rede social, fazer a ligação com os recursos do bairro e fazer com que os idosos redescubram a vizinhança, os amigos perdidos há anos, através de caminhadas curtas e de pequenas visitas. Mobilizamos o ambiente e ajudamos o idoso, e com isto, cidadania. E para concluir, eu queria dizer a vocês que esse projeto tem provado que é uma estratégia extremamente valiosa no campo da saúde. Não é só social, não, é no campo da saúde, ao assegurar acesso, equidade e um cuidado bastante abrangente. E eu queria dizer a vocês que o programa Acompanhante de Idosos é uma política pública, financiada pelo Estado, financiada pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, que faz uma diferença enorme na vida dessas pessoas que antes estavam isoladas. E mais, eu queria dizer a vocês que o acompanhante de idosos faz uma enorme diferença na vida dessas pessoas. Muito obrigado.